Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos nesta quinta-feira, dia 27 de maio. Aqui em Chapecó tá um pouquinho frio. Sejam bem-vindos. Boa noite, Adriele. Boa noite, Giane. Gratidão por estarem aqui conosco. Vamos aguardar mais uns minutinhos até o pessoal entrar. Hoje vamos para a quinta semana seguida com live, esse é o objetivo. Fazer live, trazer informação em relação à sustentabilidade para quem quiser, para quem disponibilizar um pouquinho do seu tempo para esse tema que é tão importante, que é tão relevante para a sociedade, para o mundo, para as empresas. A gente aqui tem um foco nas empresas, traz muita informação relacionada às empresas. É o papel de todo mundo falar sobre isso e agir em relação a essas questões. Então, hoje nós vamos falar sobre pontos de tensão nos negócios, né? O pessoal tá entrando aí. Boa noite, Mayara. Sejam bem-vindos. O que são pontos de tensão nos negócios relacionados às questões da sustentabilidade? Então, de que forma nós podemos, ou de que forma empresas altamente poluentes, com impacto social e ambiental negativo, da sustentabilidade, ou devem ver as questões, devem analisar as questões da sustentabilidade. Então, nós estamos falando sobre esse tema que deve ser olhado nos negócios, né? Por onde começar. Então, o que as empresas precisam olhar. Então, inicialmente, nós vamos revisar ou trazer novamente aqui o conceito da sustentabilidade. Os conceitos não, os pilares, o que a sustentabilidade aborda. Então, nós já falamos sobre isso, mas a sustentabilidade, ela é tratada em três aspectos, que são os aspectos sociais, ambientais e de governança. Esses três pilares, eles começaram a ser tratados em 2012, quando Elkington trouxe o conceito do triple bottom line, né? Que são basicamente os três pilares, social, ambiental e governança. E hoje nós vemos muito se falar em relação ao ESG, ou nós vemos muito se falar na sigla ESG, de social, ambiental e governança, ou ASG no português, né? ESG no inglês e ASG no português. O ESG é muito utilizado, é um conceito que vem do mercado financeiro, mas basicamente se trata do triple bottom line, dos três pilares. E aí, quando a gente fala nas tensões dos negócios, a gente precisa, nas tensões que a sustentabilidade provoca nos negócios, nós precisamos analisar os três pilares. Um conceito para a sustentabilidade no nosso ponto de vista, que é buscar o equilíbrio social, ambiental e de governança nas empresas. A Sustev tem como conceito para a sustentabilidade transformar empresas que sejam economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas. Então, esse é o conceito que a gente traz para as empresas e isso está muito relacionado com o equilíbrio nos três pilares, né? Com o equilíbrio para buscar gerar valor aos stakeholders no longo prazo. Então, quando a gente fala
dos 3 pilares, quando a gente fala dessa questão do equilíbrio, nós se voltamos para as questões das tensões nos negócios, dos pontos de tensão nos negócios. E aí eu quero trazer 3 situações que nós podemos olhar, ou 3 formatos de análises que nós podemos fazer em relação às empresas. Nós temos as empresas que nascem com um propósito sustentável, então nós temos as empresas que têm um impacto social e ambiental positivo, que surgiram para resolver problemas sociais e ambientais, e a consequência disso desde o início é gerar lucro. Então a consequência da sua atividade principal, do seu propósito principal é a geração de lucro, mas ele desde o início não veio como o principal objetivo. Então essas empresas estão numa situação privilegiada, vamos dizer assim, em relação aos pontos de tensão da sustentabilidade, porque elas já surgiram olhando os aspectos sociais ou os aspectos ambientais. E aí, quando a gente fala de exemplos de empresas que têm esse foco, aqui na nossa cidade de Chapecó, nós temos, por exemplo, o aplicativo Moeda Verde, para auxiliar as empresas a criar uma rotina de descartar corretamente os resíduos. Então, o objetivo da empresa já surgiu para resolver uma questão ambiental, vamos dizer assim, relacionada aos resíduos. Nós temos também exemplos de empresas que, por exemplo, a Enjoei, que é uma empresa que está listada na bolsa, inclusive. Então, nós podemos ver exemplos de pequenas a grandes empresas que podem realizar o que nascem com um propósito, com foco de resolver problemas sociais e ambientais. Então, a Enjoei é uma empresa que nasceu com o objetivo de revender roupas usadas. Então, eu vou vou buscar reduzir a questão do consumismo, colocar essas roupas de volta no mercado e gerar renda para uma pessoa que estava com essa roupa lá parada e oportunizar outras a adquirir esse produto. Então, é uma economia, buscando essa economia. Também o exemplo da Estilo Verde Moda Sustentável. A Estilo Verde Moda Sustentável tem todo uma análise no momento de definir fornecedores, no momento de buscar o seu ciclo o seu ciclo de fornecedores, a sua cadeia desde a compra, desde a fabricação desse produto que ela está revendendo até o momento de descartar esse produto. Então, essas empresas já surgiram olhando esses aspectos. Então, esse é um tipo de empresa que faz parte dessas 3 análises que a gente vai fazer hoje, que ela já nasce buscando, que já nasce com privilégios, vamos dizer assim, em relação aos aspectos sociais e ambientais. Então, minimiza aí pontos de tensão em relação a práticas, em relação a estratégias que precisam ou que são feitas nesses aspectos. Aí eu tenho a geração de lucro como consequência desse negócio, eu preciso olhar para isso, ou como consequência dessas práticas, dessas ações, eu preciso olhar para isso como resultado, que isso vai me gerar resultado no longo prazo. O segundo tipo, a segunda forma, o segundo formato de empresas, vamos dizer assim, são empresas que surgiram, que estão aí no nosso dia a dia e que a partir do momento que perceberam as questões sustentáveis, que entenderam as questões sustentáveis, os impactos sociais e ambientais
como importantes para o negócio, importantes para gerar valor no longo prazo e em consequência, importantes para a sociedade, para o meio ambiente. Então, essas empresas são empresas normais, de segmentos diversos, que perceberam isso e que estão trazendo esse conceito para dentro, que estão desenvolvendo práticas, que estão criando estratégias. E aí começam a surgir os pontos de tensão, que são as abordagens, qual prática eu vou realizar, no que eu vou me ater, o que realmente é importante para o meu negócio. Então, tudo isso precisa ser analisado no momento de definir as estratégias. E aí, na semana passada, a gente estava aqui conversando com a Ed da Flor de Lis Prós e Café, que está nos acompanhando aí também. E esse é um exemplo de empresa que se ressignificou, que buscou impactar positivamente a sociedade, o meio ambiente, a partir de práticas ambientais, a partir de práticas sociais. Então, essas empresas é o que a gente mais vai perceber, mas que aí existe essa dificuldade em relação aos pontos de tensão, em relação ao que realmente eu preciso praticar, quais as práticas que são importantes. Se nós pensarmos que os ODS possuem aí 169 metas, é quase que impossível, ou melhor, é impossível uma empresa atuar nas 169 metas. Eu vou ser mais impactante, ou eu vou atuar no segmento, eu vou ser mais... E aí, dentro do aspecto ambiental, eu vou analisar, por exemplo, no caso da Flor de Lis, eu tenho impacto em relação a resíduos, eu tenho impacto em relação a plásticos, enfim, a embalagens que são utilizadas ou que eu disponibilizo lá para os meus clientes, eu preciso buscar alternativas nesse sentido. Eu posso, obviamente, realizar práticas sociais, porque é um além, é um a mais no negócio, mas eu preciso entender realmente quais são os meus pontos principais. Quando eu falo numa empresa de serviço, por exemplo, o impacto ambiental dessa empresa é muito baixo. Quando eu falo numa instituição bancária, o impacto ambiental de uma instituição bancária é muito baixo. Mas aí, o que cabe para essa instituição bancária? Quais são as práticas que ela pode realizar buscando reduzir esses pontos de tensão? Uma instituição bancária normalmente atua muito em prol da sociedade, ou deveria atuar muito em prol da sociedade, realizando programas, por exemplo, de educação financeira, ou mesmo programas sociais, contribuindo para projetos sociais. Na pandemia, a gente viu muito a questão das doações realizadas por instituições financeiras. Então, são várias as formas de atuar. E algumas instituições financeiras estão olhando para o tipo de cliente, para de que forma selecionar. Eu falo de empréstimos financeiros, empréstimos bancários. Na semana passada, inclusive, eu tive uma experiência em relação a isso. Uma instituição financeira eu estava fazendo uma captação, se buscou uma captação para uma empresa numa instituição financeira, e um dos critérios, um dos aspectos que essa instituição financeira analisa são licenças ambientais, alvarás, liberação do IBAMA, licenças de operação. Então, a operação de crédito, a operação financeira não é finalizada se a empresa não está de acordo com essas questões ambientais. Então, uma instituição financeira, ela não tem impacto ambiental, mas ela está olhando para o impacto ambiental que o cliente dela pode causar. Então, ela está trabalhando nos aspectos governança e está trabalhando nos aspectos sociais para minimizar
para melhorar a sua situação em relação às questões sustentáveis. Então, esse é o segundo tipo de empresa, vamos dizer assim. Então, nós temos as empresas que nascem com social e ambiental, de resolver um problema social e ambiental. Nós temos essas empresas que atuam em diversos segmentos e que, com a percepção da evolução das questões sustentáveis, vão se ressignificando, vão se remodelando. E nós temos também uma terceira faixa de empresas, vamos dizer assim, que são empresas que têm um impacto social e ambiental negativo muito alto. E aí a gente traz exemplos de empresas, por exemplo, do segmento de aviação, que tem um impacto ambiental muito alto, empresas do segmento de venda de impacto ambiental muito alto. Então, empresas de combustíveis fósseis, empresas que atuam com combustíveis fósseis, que têm um impacto ambiental também muito alto. E aí, a pergunta que eu gostaria, ou a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é: se vocês estivessem tivessem o poder da decisão, né? Estivessem lá no papel de CEO ou de gestor ambiental, gestor sustentável dessas empresas, o que vocês fariam para minimizar os impactos sociais e ambientais dessas empresas que atuam que atuam num segmento muito específico, que tem um impacto social e ambiental elevado? Se você, falando aí de empresas do segmento de cigarro, do segmento de armas, tem, assim como o segmento de armas é benéfico, ele é maléfico, é benéfico, é uma forma de segurança quando utilizada da forma correta, vamos dizer assim, ou quando nas mãos certas. Eu tenho também o outro lado, que ele causa muitas perdas de vidas, inclusive quando utilizada no lado errado, né? Então, se vocês tivessem o poder da decisão, o que poderia ser feito para minimizar os impactos sociais e ambientais dessas empresas? Para buscar minimizar os pontos. São vários os segmentos que a gente pode abordar isso. Quando a gente fala no segmento de aviação, e aí eu gosto de trazer um exemplo da KLM, que é uma empresa americana de aviação. A campanha de publicidade em relação à sustentabilidade dessa empresa busca conscientizar as pessoas a voar menos. Então, soa até meio estranho, né? Uma empresa de aviação para as pessoas serem mais conscientes e voarem só o necessário, ou utilizarem meios de transporte como o trem, possui menos impacto ambiental. Então, ou mesmo fazerem reuniões home office, né? Fazerem reuniões online. Acho que a pandemia ensinou muito pra gente olhar e vivenciar isso e perceber que é possível, que eu não preciso estar sempre nos locais, que eu posso realizar reuniões online. Então, o que a KLM ganha com isso? Uma empresa de aviação que tem como campanha de publicidade pedir para as pessoas serem mais conscientes e voarem menos. Provavelmente, ou na minha situação, o que eu consigo observar, que no momento de decidir entre a KLM e uma outra empresa de aviação, quando eu realmente precisar utilizar o voo, realizar um voo, eu vou optar pela KLM, porque ela está realizando uma conscientização nas pessoas, tentando demonstrar que esse segmento realmente é impactante, que realmente tem impacto ambiental negativo. Então, esses são os pontos de tensão. Como a KLM resolve esse problema?
como ela minimiza o seu impacto ambiental, buscando educar as pessoas e buscando minimizar aí em relação à sua cadeia produtiva, ao seu impacto na cadeia, buscando alternativas de combustíveis que não são tão impactantes. Claro que a gente não tem tecnologia nesse sentido ainda, mas eu vi na semana passada, se não me engano, uma notícia de que aviões com 3 asas consomem até 70% menos combustível. Então, claro que a gente depende de processos de inovação, a gente depende de tecnologias que vão surgir no decorrer dos anos aí, mas eu preciso buscar minimizar esses impactos que a minha operação tem no meio ambiente e na sociedade. E aí, pessoal, em relação a empresas de cigarro e de armas, o que poderiam ser feitos? O que vocês acham? Como vocês tratariam isso? Tem uma situação que eu gosto também de trazer, que é em relação às empresas de cigarro mesmo, né? Então, o Rogério está comentando aí, alguns fabricantes de cigarro colocam imagens das consequências do seu uso. Acho um ponto para minimizar o impacto. É realmente nesse sentido mesmo. Tem um número que fala, tem um indicador que fala que as pessoas que trabalham em empresas desse segmento, 80% delas não fumam. É como se fosse, não, eu conheço o processo, então eu sei que isso faz mal para mim, faz mal para a saúde, então eu não vou utilizar desse produto. E aí é uma consciência que se desenvolve na empresa por meio de treinamentos, por meio dessa comunicação do impacto social que essa empresa está causando. Claro que seria um pouco estranho eu incentivar o consumo do cigarro sabendo de todas essas consequências. Então, isso seria uma forma de praticar o greenwashing, que a gente chama, né? Que é demonstrar uma imagem para a sociedade, para as pessoas, de que a empresa está realizando práticas, de que a empresa tem esse olhar social, mas eu não estou realizando. E aí, em relação a isso, tem uma preocupação muito grande do que realmente é verdade, do que realmente as empresas realizam, para não se tornar greenwashing. A gente tem o exemplo da Vale, por exemplo, que é o segmento de mineração, e é um segmento altamente com impacto negativo. Então, o que a Vale pode fazer para minimizar o seu impacto ambiental na extração dos minérios? De que forma ela pode... Será que ela poderia ter prevenido ou não ter ocorrido os desastres que ocorreram de Mariana? Então é esse olhar que é preciso ser dado em relação a esse tipo de empresa que possui impacto social e ambiental negativo. Mas aí, quando a gente fala de pontos de tensão, a gente quer refletir, quer trazer a situação de que eu não posso simplesmente eliminar setores que são altamente poluentes, que possuem um impacto social negativo da minha cadeia de produção. Eu não posso simplesmente eliminar do mundo esses setores, né? Se a gente falar das questões dos combustíveis fósseis, por exemplo, hoje o Brasil não tanto, mas os demais países do mundo, eles têm as suas emissões estão basicamente relacionadas a combustíveis fósseis. Então, eu tenho um consumo muito grande, eu preciso criar, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer com que, ou me adaptar para utilizar
alternativas que sejam menos impactantes, alternativas com fontes elétricas, alternativas que não tenham esse impacto ambiental tão grande. E aí, quando a gente fala de reduzir a questão de uso de combustíveis fósseis, e aí a gente traz a questão dos carros elétricos, né? Os carros elétricos são uma alternativa para minimizar o impacto ambiental do combustível fóssil, para minimizar a geração de emissões. Mas quando a gente fala de carros elétricos, se a gente for olhar toda a cadeia dele, eu tenho um impacto negativo dentro dessa cadeia. E é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Independente de qual for a sua atuação enquanto empresa, independente de qual for o segmento que você opera, sempre vai existir impacto negativo. Você precisa minimizar esse impacto, seja ele social e ambiental. Você precisa encontrar formas de minimizar esse impacto. Nos carros elétricos, por exemplo, os carros elétricos utilizam muito mais minérios na sua composição por causa da bateria, né? E a bateria é basicamente composta de lítio e cobalto, ou utiliza esses minérios na sua composição. E aí, quando a gente fala em aumentar significativamente a quantidade de minérios para a produção de um carro, eu estou falando em incentivar um setor que tem um impacto ambiental alto, que é o setor da mineração. De que forma eu consigo resolver essa situação? Por um lado, eu vou estar reduzindo as minhas emissões, porque eu vou deixar de utilizar os combustíveis fósseis. Mas, por outro lado, eu vou ter um impacto lá numa outra cadeia produtiva, que é a de minérios. E aí, de que forma eu faço isso? Eu preciso olhar, ou preciso encontrar alternativas mais sustentáveis, que não sejam lítio, que não sejam cobalto, e introduzir isso nas baterias. Então, eu preciso buscar substituindo a composição da bateria, ou eu preciso olhar para a produção dos minérios, para a cadeia produtiva dos minérios. Eu tenho alternativas que são menos impactantes ambientalmente e socialmente na produção de minérios. Eu posso extrair minérios a seco, que é uma das alternativas que tem um impacto ambiental menor? Posso. Então, esse é o tipo de olhar que nós, enquanto empresa, que nós, enquanto sociedade, precisamos ter para definir, nós, enquanto empresas, para definir as estratégias sustentáveis, e nós, enquanto consumidores, para definir quem vai ser o nosso fornecedor, de quem nós vamos comprar. Eu gosto de trazer um outro exemplo também de um outro setor que gera aí um ponto de tensão gigante quando se olha as questões da sustentabilidade, que é o setor, inclusive é um dos setores que mais gera emissões de gases de efeito estufa no Brasil, que é o setor, não que esse setor sozinho gere, né, mas é uma consequência, que é o setor de produção de carne bovina, ou de produção de carne. Hoje, se nós olharmos o Brasil, 80% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionadas com o desmatamento. E aí sempre se julgou e sempre se trouxe o setor, a questão da criação de gado como um dos principais fatores que ocasiona o desmatamento, ou que gera aí o desmatamento. Pois as pessoas, na ânsia de produzir cada vez mais, utilizam a estratégia errada, né? Ao invés de eu produzir mais na mesma área de terra que eu possuo, eu vou muitas vezes abandonar essa área de terra, porque ela é economicamente inviável de ser restaurada. E aí tem uma outra situação, que a natureza mesmo se regenera, então a natureza por si só, ela se regenera. Esse é o benefício do meio ambiente que ele nos proporciona. E aí, quando a gente fala desse setor,
o que eu quero trazer? Ok, então quando a gente fala que a produção de carne bovina é altamente prejudicial para o meio ambiente, tem um impacto ambiental muito grande, então vou parar de comer carne bovina, vou comer peixe, vou comer camarão. É uma alternativa, né? Eu tô deixando, não, pelo menos não vai mais ter mais desmatamento, né? Mas aí eu quero trazer um outro número. Quando a gente fala em produção de camarão não, em pesca, né, de camarão, existem pesquisas que demonstram que para cada quilo de camarão que você consome, ou que você pesca, que você utiliza, são desperdiçados 13 quilos de outros peixes, algas marinhas, tartarugas, enfim, de outros seres vivos que estão lá no mar. Por quê? Porque se usa um formato de arrasto, né? Redes de arrasto que eu jogo no mar e vem trazendo tudo. E aí, de que forma resolver tudo isso, né? Então, quando eu penso, ok, não vou mais comer carne, não vou mais comer carne bovina, né? Vou comer camarão. E aí, quando eu olho para esse outro número, aí também tem impacto ambiental. Então, esse é um setor que demanda um olhar mais criterioso por esse impacto ambiental que ele é causado, mas em contrapartida eu não posso deixar de produzir alimento, porque eu tenho hoje uma quantidade gigante de pessoas que não têm o que comer. Se eu pensar que nós vamos quase que dobrar a população até 2100, segundo a ONU, nós seremos 11,2 bilhões de pessoas, eu preciso produzir alimento para as pessoas. Eu preciso encontrar alimentos que vão proporcionar, que vão gerar, que vão ser fontes de alimentação para essas pessoas. Então, de que forma resolver isso? E aí, esse é o ponto de atenção novamente, né? Quando a gente fala nas questões relacionadas à produção de carne, quais são as alternativas que eu posso visualizar? O que pode ser realizado para minimizar o meu impacto ambiental? São inúmeras as formas. E hoje o Brasil é um dos países que possui uma legislação ambiental mais rigorosa do mundo em relação a essas questões. Então, primeiro, eu preciso cumprir a legislação ambiental. Segundo, eu preciso desenvolver alternativas. Por exemplo, se eu estou atuando numa determinada área de terra, eu preciso produzir mais naquela determinada área de terra. É comprovado que se você manter a grama, se você manter a pastagem do gado sadia e saudável, ela tem um alto potencial de absorção de gás carbônico. Então, eu não vou desmatar, eu vou manter essa pastagem sadia, eu vou manter ela produtiva, que vai alimentar o gado, que vai alimentar os animais, e como consequência eu vou absorver gás carbônico. E como consequência eu vou ter uma maior produtividade na minha propriedade, eu vou aumentar a minha produtividade na mesma área de terra. Então, esses são os pontos de tensão que eu preciso olhar e perceber de que forma resolver. Porque em todos os segmentos eu vou ter esse impacto, seja ele social ou seja ele ambiental. Eu vou ter é impossível não gerar esse impacto. E aí, por que olhar para isso, né? Existe uma pesquisa, há uma pesquisa da McKinsey que fala que o custo desse impacto ambiental, desse impacto que nós causamos no meio ambiente, na sociedade, que nós enquanto empresas, que nós enquanto pessoas causamos, hoje esse custo desse impacto ambiental representa hoje
2% do PIB mundial. No entanto, do PIB global, né? No entanto, quando se fala em 2050, essa pesquisa demonstra que o custo para o governo e para as empresas vai subir para 4% do PIB global. E por que eu falo do custo para o governo e para as empresas? Porque quando a gente olha os desastres naturais que ocorrem, inundações, a própria seca mesmo, né? Na nossa região, por exemplo, nós estamos tendo períodos muito grandes de seca nesses últimos anos. Qual a consequência disso? Menor produtividade de alimentos, e aí eu gero um outro problema lá na minha cadeia produtiva, eu gero um outro problema de alimentar as pessoas, e consequentemente essa produtividade de insumos, sejam milho, soja, enfim, trigo, todos esses tipos de itens, são utilizados na produção de outros alimentos. E isso vai gerar um problema maior na cadeia de produção de frangos e suínos, por exemplo, que estão muito preocupados, e existe um movimento hoje muito significativo em relação à questão da alta do preço desses insumos. E o que gera, consequentemente, vai aumentar o preço, vai aumentar o custo de produção para essas empresas, ou vai se tornar inviável para essas empresas, ou ela vai repassar para o consumidor. Até o momento que até o nível que é possível repassar para o consumidor, ok. A partir daí ela vai precisar absorver esse custo, e aí vai gerar um custo financeiro para essa empresa, vai gerar um impacto financeiro para essa empresa. Então, as questões climáticas geram esse efeito dentro das empresas, e o item mais perceptível de custo dentro das empresas é em relação aos seguros. Existem regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, na beira do rio Mississippi, não vou me lembrar o nome da cidade, mas existem pontos da cidade que chegam a ficar até 4 meses embaixo d'água com o aumento do rio, do nível do rio. Então, isso gera uma perda econômica gigante para a prefeitura, para o governo, porque ela deixa de arrecadar, a empresa que está lá embaixo d'água, ela não vai vender, gera um custo para a prefeitura em relação a restaurar essas áreas públicas, gera um custo para as empresas em relação a ficar sem operar e ainda precisar restaurar também o seu ambiente de trabalho. Mas mais do que isso, as empresas, as seguradoras, elas não vão mais fazer seguros. Elas não disponibilizam seguros para essas regiões que têm histórico de alagamento muito alto. E é esse olhar e essa a percepção mais clara de que as questões ambientais e sociais têm impacto dentro das empresas. Mesmo outros formatos de seguro, eles tendem a aumentar o preço devido às questões sociais, devido às questões ambientais, tendem a se tornar inviáveis para algumas empresas. Então, é esse o olhar e é esse o impacto que é causado dentro das empresas. E aí, o que nós podemos fazer é buscar minimizar esses pontos de tensão, é buscar identificar quais as alternativas dentro do meu negócio para que eu minimize o meu impacto. E nós, enquanto consumidores, e aí eu vou deixar disponível amanhã no canal da Sustev aqui, vou deixar disponível um link para nós mensurar isso. Quando a gente fala desse custo do impacto ambiental e social aí das empresas,
para as empresas e para o governo, eu vou deixar amanhã no nosso canal, sigam lá, acompanhem lá, eu vou deixar um link para nós calcular a nossa pegada ambiental. E aí a pergunta é: quantos planetas nós precisaríamos para viver se todo mundo vivesse como nós? Se todo mundo tivesse as mesmas práticas de consumo que nós temos, sejam elas relacionadas aí a meios de transporte, se a gente opta por meios de transporte menos poluentes, se a gente opta por formatos de consumo menos poluentes, incentivando o comércio local, incentivando os produtos da nossa cidade, eu adquirindo aqui, porque aí eu tenho uma questão que eu minimizo o meu impacto da cadeia produtiva em relação a transporte, que é um dos segmentos que tem pontos de tensão impactantes, que tem um impacto ambiental negativo. E quando a gente olha para a cadeia de transportes do Brasil, que é altamente dependente de transporte rodoviário, que não tem uma alternativa mais sustentável, que tem poucas alternativas mais sustentáveis, como hidroviária, como de trem, então, a partir do momento que eu consumo localmente, o meu impacto ambiental vai ser menor, a minha pegada ambiental vai ser menor. Então, vai ser bem legal. Acessem lá o link, eu vou disponibilizar o link para vocês mensurarem a pegada ambiental e não se assustem, porque a nossa pegada é muito alta ambientalmente. E aí a gente precisa, assim como as empresas, buscar alternativas para minimizar esse impacto que eu estou causando. Então é isso. A Giane comentou aí, parabéns, muito boa live. Obrigada, Gi. Obrigada, gratidão a todos que estiveram conosco aí nessa live, que nós falamos aí um pouco dos pontos de tensão, analisamos algumas empresas, alguns segmentos e de que forma olhar esses pontos de tensão. Eu deixo a reflexão aí para vocês, principalmente em relação a esses segmentos que têm um alto impacto, principalmente em relação... deixo a reflexão e deixo o questionamento, né? Se você fosse, novamente, se você fosse CEO de uma empresa que tem um impacto social e ambiental elevado, se você atuasse nessas questões sustentáveis, o que você poderia fazer, o que você faria para minimizar esse impacto social e ambiental? E se você atua nas demais empresas, naquela faixa do meio que eu comentei, se você não é uma empresa que nasceu com um propósito social e ambiental, de resolver problemas sociais e ambientais, você está aí na faixa do meio, então vamos buscar alternativas para minimizar esse impacto. Vamos buscar alternativas para tratar, para realizar práticas que de alguma forma vão contribuir para reduzir a nossa pegada ambiental. E aí, fiquem à vontade para me contar depois, para nos contar aqui no nosso direct qual a pegada de vocês. E não se sintam constrangidos, porque eu fiz a minha pegada também, se não me engano foi 2,9 planetas, então a gente fica muito impactado quando eu penso que eu preciso de 2,9 planetas para sobreviver e eu tenho somente um planeta para sobreviver, eu preciso viver nesse planeta, eu preciso mudar a minha forma de vida, eu preciso adequar a minha forma de vida para conseguir sobreviver, para conseguir manter as mesmas condições que nós temos hoje. E para que isso não seja um problema maior ainda no futuro. Então, podem ficar à vontade, a gente fica aberto e fica feliz com essa contribuição de vocês, com essa comunicação
em relação a esse impacto. Eu vou deixar disponibilizado amanhã o link, vou deixar disponibilizado para vocês acessarem. O nome é Calculator Footprinter Calculador. Então, e a pergunta é: quantos planetas seriam precisos se todos vivessem como você? E essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. Então, gratidão por estarem aqui conosco em mais uma live da Sustev. Nós vamos estar aqui toda quinta-feira e nós ficamos bem abertos também se vocês quiserem trazer algum tema específico para nós conversarmos. O objetivo é levar informação, o objetivo é levar conhecimento, levar conteúdo e cada vez mais trazer pessoas para esse conceito da sustentabilidade. Até mais, muito obrigada!